Fala galera, eu sou o nutricionista Gustavo Duarte Pimentel e hoje eu estou aqui para te ajudar. Você sabe quais familiares, amigos, vizinhos que têm ácido úrico alto? Mas você sabe qual é o problema do ácido úrico alto? Por exemplo, algumas pessoas, é muito frequente, né, alguma tia, familiares, quando nós encontramos, falaram assim: tô com dores nas articulações. Quais articulações? Por exemplo, dos braços e das pernas. Isso pode ser porque o nosso organismo está acumulando uma substância chamada ácido úrico, que é possível nós quantificarmos, sabermos se está alto ou se está baixo no nosso sangue. Você conhece, né? Você já foi ao médico e o médico falou: você está com colesterol alto. Frequentemente, pessoas que estão acima do peso ou pessoas que estão já na meia idade, ou seja, 45, 50 anos ou idosos, aqui no canal nós falamos do seu Antônio e da Dona Maria. Eles têm na ordem de 70 anos de idade, são idosos, excesso de peso e diabéticos, e eles são pessoas que realmente têm o ácido úrico aumentado. Então, o que nós iremos discutir aqui? Eu irei falar alguns alimentos que aumentam o ácido úrico e outros alimentos que ajudam a reduzir e a prevenir o aumento do ácido úrico. E aí, então, fazendo com que você acumule menos essa quantidade, essa substância no organismo e nas suas articulações, dos dedos, dos braços e das pernas. Então, vamos lá. Se você tem, por exemplo, o hábito, né, de consumir alimentos riquíssimos em frutose, por exemplo, xarope de milho, aquele caro, refrigerantes à base de Coca-Cola, à base de cola, que são os pretos, eles são riquíssimos em frutose, assim como os alimentos industrializados. Esses alimentos ricos em frutose ajudam a formar no nosso organismo grande quantidade de ácido úrico. E vamos lá então aos principais alimentos. O principal, o pão branco. O pão branco, por ele ter alto índice glicêmico, pode aumentar rapidamente, né, os níveis, as taxas de açúcar no sangue, fazendo com que promova a resistência à ação da insulina. Então, consumir excesso de pão branco, como excesso de macarrão, como excesso de doces, sorvetes, bolachas recheadas, combinado com refrigerante, por exemplo, à base de cola, como eu disse, vai potencializar a chance de você ter aumento do ácido úrico. Então, reduza um pouco a quantidade, principalmente de alimentos ricos em frutose. Olha a lista aí para vocês verem. Segunda classe de alimentos, frutos do mar. Por exemplo, camarão, mexilhão, lagosta, caranguejo, ostra, polvo. Eles são riquíssimos numa substância chamada purinas. Essa purina é uma proteína que tem dentro uma grande quantidade desses alimentos frutos do mar, que em excesso vai fazer o quê? Ajudar a acumular mais ácido úrico nas nossas articulações, provocando dor, inchaço e um grande incômodo em você. Terceira classe, cerveja. Excesso de cerveja, que ela também é rico em purinas, ela ajuda a aumentar os níveis de ácido úrico. E aí, então, qual que é a ideia? Reduzir pela metade a quantidade de cerveja que você tem o hábito de consumir. Mas é só a cerveja? Sim, só a cerveja. Por exemplo, outras bebidas alcoólicas como o licor e o vinho não têm a purina, então pode ser uma saída, né? Fica estranho eu falar isso que pode ser uma saída, mas qual que é o problema? O excesso de álcool, ele também ajuda a dificultar o organismo, né, os rins, eliminar as purinas que nós consumimos de outros alimentos, então excesso de álcool. Então qual que é a grande questão? O álcool, no caso a cerveja, por ter o álcool e ter a purina, potencializa, né, aumenta a chance de você ter ácido úrico. Se você optar pelo vinho, vai ser menos pior. Por quê? Porque ela não tem purina, mas o álcool piora essa questão de fazer os rins eliminar essa substância chamada purina, que ajuda a formar ácido úrico. Quarta classe de alimentos, excesso de carnes vermelhas. Ou seja, o excesso de carne vermelha, por exemplo, carne de boi, um pouquinho a carne de porco, de ovelha, cordeiro, ela é riquíssima também em purina, que aumenta mais o ácido úrico do que o normal. Além disso, essas carnes, ela tem grande quantidade de gordura e que a gordura também pode indiretamente aumentar as taxas de ácido úrico. Quinto, são os refrigerantes, que eu já falei no caso a Coca-Cola, que ela é riquíssima em frutose e que pode levar você a ter gota, que é aumento do ácido úrico. Sexta classe de alimentos, fígado. Consumir a carne de fígado, ele é um alimento extremamente rico em purinas, tá? Que aumenta os níveis de ácido úrico no sangue, e o mesmo também é encontrado não só no fígado, mas nas outras vísceras de animais. Como por exemplo, você tem o hábito de consumir moela, coração, rins de boi, de frango, tem que tomar um pouco de cuidado, porque ela é riquíssima em purina, nessa substância que aumenta as taxas de ácido úrico no nosso organismo. Sétima classe de alimentos, que são os molhos industrializados. Principalmente
Principalmente ketchup, mostarda, maionese, molho barbecue, molhos de salada, aqueles prontos, contém grande quantidade de frutose. Leia no rótulo que você vai se arrepender de já ter consumido estes alimentos. Oitava classe de alimentos são os peixes, por exemplo, peixe como sardinha, atum, ancova, robalo, a mesma tilápia pode também ter purina, então vale a pena vocês fazerem um teste, retirar um pouquinho aí, 1 mês, 2 meses e ver se reduz as taxas de ácido úrico. Mas agora, vamos ao que interessa. São esses alimentos que a gente deve reduzir e controlar, e os alimentos que são benéficos para reduzir a quantidade de purina e o ácido úrico para evitar dores, inchaços nas nossas articulações. Anota aí, são as frutas frescas, como a maçã, a laranja, a banana, o mamão, a melancia, a tangerina, são ótimas. Cereais integrais, como o arroz integral, a aveia, a quinoa, são ótimos alimentos. Legumes e verduras, você dá preferência ao brócolis, a couve-flor, espinafre, tomate, o alface, a selga. Laticínios com pouca quantidade de gordura, então por exemplo, leite desnatado, iogurte desnatado. Leguminosas, lentilha, grão de bico, feijão, a soja, são ótima chance de você aumentar esses alimentos para reduzir o ácido úrico. E as sementes oleaginosas, por exemplo, o amendoim, a nozes, a chia, a linhaça. Então dê preferência, juntamente com esses alimentos, ter uma boa ingestão de água para garantir com que você reduza o ácido úrico no seu sangue. E aí repetir o exame a cada 3 meses ou 6 meses, de acordo com a orientação do seu médico e do seu nutricionista. Como eu disse, eu sou nutricionista, estou aqui para te ajudar. Envie esse vídeo para as pessoas que têm gota, têm dores nas articulações, têm inchaço, se incomoda muito com isso, e que você pode ajudar enviando esse vídeo para ela tentar a reduzir aqueles alimentos que ajudam a aumentar o ácido úrico e alimentos que ajudam a reduzir. Espero que tenham curtido esse vídeo. Um grande abraço e até breve.